Diz a palavra de Deus: assim que nós, daqui por diante, capítulo 5, 2 Coríntios, versos 16 e 17, conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e as que se fizeram tudo novas. Meus amados, amém? Eu quero trazer essa palavra para os irmãos hoje, essa reflexão de 2026, o início do ano. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Tá bom o som? Está gravando os ouvidos não, né? Louvado seja Deus. A coisa que nós mais desejamos em nossa vida, desde nossa infância, da construção da nossa vida, é agradar os nossos tutores, os nossos pais. Nós crescemos à luz dos nossos pais. São as primeiras pessoas que nós queremos agradar na vida. E a primeira forma que nós pensamos na nossa infância é o bom comportamento. Na quermesse, diante da sociedade, nas reuniões familiares, nas celebrações. O que nós desejamos é ouvir muito bem: seu filho, sua filha tem um comportamento exemplar, muito educado, pessoa finíssima. Porque os filhos representam os pais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando começamos a estudar e nós queremos trazer o boletim sempre com notas azuis. Não queremos notas vermelhas. Queremos agradar aos nossos pais. Objetivamos isso em nossa mente, na construção do início do nosso locomover nessa sociedade. A nossa mãe nos introduz à vida. Quando atravessamos o túnel do canal uterino, saindo com o estouro da bolsa do líquido amniótico, e ali viemos naquele túnel de forma ainda inconsciente, porque ninguém lembra desse momento, e ainda com os olhos fechados recebemos a luz, a claridade solar, e o médico ali que dá um tapa nas nádegas para ativar o sistema nervoso. Fomos introduzidos ao mundo. Mamãe coloca no colo, dá a primeira mama, as primeiras gotas de leite caem no estômago, algo ainda que não existia, porque era alimentado através do cordão umbilical. Esse é o nosso início na vida. É a nossa tomada de decisões e de atitudes, o nosso pegar, o nosso caminhar. Primeiro sabor do morango, primeiro beber a água pela primeira vez, primeiro banho de praia, primeiro banho de rio, a descoberta do sabor agridoce do umbu, da jaca, e por aí afora vai, nesse construtivismo, não só das nossas faculdades cognitivas, no que diz respeito áudio, visual, paladar, o respirar, o olfato, e assim vamos sendo introduzidos na vida. Muitas vezes os pais não têm diálogo. O relacionamento que você tem é quando você faz algo errado. Você é chamado a atenção. Quando você faz algo certo, algo bom, algo bonito, dificilmente pais narcisistas dizem muito bem, parabéns. Não há um incentivo. Há só palavras deprimentes, críticas. Você pode fazer o melhor bolo, a melhor torta, a melhor refeição. 1000 pratos. Mas as pessoas vão lembrar justamente do dia que você fez com menos sal ou mais sal. Você pode limpar a casa, chegar no trabalho, ser o melhor trabalhador durante 20, 30 anos da sua vida. Mas de repente, no dia que você não estiver bem, não estiver legal, e você não fizer o seu trabalho como 30 anos ou 40 você fez,
depois de 10, 20 anos, na soma dos catetos do quadrado, as pessoas vão lembrar de um erro. Essa é a sociedade, esses são os seres humanos. Nós, então, vamos tomando esse padrão no nosso relacionamento para com Deus. Estamos sempre visualizando um Deus semelhante aos nossos pais, um Deus semelhante a uma sociedade castradora, a uma religião que tem e traz para massificar e dominar um Deus desalmado, um Deus sem amor, um Deus tempestivo, tempestuoso, um Deus carnicista. O fundamentalismo, o puritanismo religioso, o pentecostalismo, a crueldade humana, começa a fazer essa caricatura desse relacionamento de um Deus que está lá esperando sempre o melhor de você, o seu desenvolvimento. Está lá esperando de você uma resposta à altura da sua santidade, da sua perfeição. Um Deus de produção. Um Deus que vai colocar 2 estrelas, 3 estrelas, regular, bom, ótimo, excelente. Um Deus que exige de você uma dinâmica, uma escala progressiva, produtiva. Esse relacionamento cruel que a religião nos apresenta em relação a Deus. A coisa que todos aqui já desejou um dia é que Deus sentasse com você, que olhasse para você e dissesse: muito bem, meu filho, eu te amo. Independente do que você está produzindo, do que você tem me dado, mesmo além e ainda com a sua insuficiência humana, eu quero dizer que você está bem. Eu quero dizer que eu tenho me agradado de você. Você está no caminho certo. Todos querem ouvir essa voz. Todos querem ouvir essa palavra de pertencimento. Essa palavra que dá repouso, dá descanso. Quem não gostaria de ouvir Deus falar diretamente com você? As pessoas desenham a aparição de Deus de uma nuvem branca, ou que Ele envia o seu mensageiro Gabriel para dizer: homem muito amado, que Ele lhe deu um sonho, uma revelação, ou que você vai num culto e ali alguém use um instrumento que tem um dom de profecia e fale: eis meu servo amado, tenho te visto, tenho te contemplado. Você quer essa autentificação. Não é verdade, Madeira? Você já desejou isso? Nós precisamos disso. E Deus precisa disso. Nós pegamos texto da palavra de um homem chamado Moisés, uma vida conturbada, jogado aos crocodilos do rio Nilo, passou por ameaças de aborto, ameaça de morte, colocado em um cesto providencial por uma mãe esperançosa, atravessa as águas procelosas do rio Nilo. Todos aqui já ouviram falar dos maiores crocodilos do mundo, os crocodilos do rio Nilo, de 6 metros de comprimento, de cauda à cabeça, seres pré-históricos talvez. A história de Moisés, todo o seu crescimento fora da sua cultura hebraica, criado e doutrinado dentro de uma cultura egípcia mundana, os segredos ocultistas. Ele dá um murro no rosto do soldado, com 40 anos de idade, foge, desesperado, ameaçado talvez de morte, conhecendo a lei, conhecendo a personalidade, conhecendo o modo operante das leis egípcias. E ele foge para o deserto em um período de 40 anos. Depois mais 40 anos, isso é muita coisa, 80 anos depois de ser chamado por Deus,
para resgatar o seu povo. Você conhece a biografia de Moisés. Altos e baixos, luta com sua esposa, Zípora, dificuldades em relacionamento com seus sogros, Jetro, seus filhos, necessitavam de ser circuncidados, teve a nomenclatura de um homem sanguinário, todas as lutas daquele homem, a tentativa de agradar a Deus. A religião pega esse comportamento, depois Deus olhando para Moisés, e ele não entra na terra prometida, as pessoas decodificam, traduzem esse Deus como Deus, que é um Deus tempestivo, um Deus religioso. Nós trazemos essa tradução pelo fundamentalismo religioso e não compreendemos que tudo isso é um ato de amor, de cuidado, de um Deus que cuida do seu povo. Nós temos esse costume de identificar e trazer Deus à baila, muitas vezes, do paternalismo, pelo comportamento dos nossos pais, muitas vezes de uma sociedade repressora. Eu lembro-me nessa manhã, quando Deus falava comigo sobre Elias, esse pensamento que vaticinou a cabeça de Elias. Deus falava comigo dizendo: meu filho, Elias pensava da mesma forma. Quando ele olha para mim e ele grita dizendo que ele não era melhor que os pais dele, que ele não tinha superado seus pais nessa tentativa de agradar a esse Deus Todo-Poderoso. Ele pede a morte, porque ele, em nenhum momento Deus tinha demonstrado ou falado diretamente para Elias que tinha se agradado de toda aquela obra no Monte Carmelo, da sua fé, do seu dinamismo como profeta. Era como se Elias estivesse no vácuo, passando esse vácuo, trazendo a crise existencial, essa necessidade de ser positivado, essa falta de conhecimento, essa tentativa de obter 3 pontos, 5 estrelas, de ser qualificado na empresa divina, como baluarte, essa religião que cobra de você 100 almas, 200 almas, 3 pulos, 5 dons espirituais, andar possivelmente por cima das águas, uma dinâmica espiritual supra-sumo, e cai-se no vácuo de um Deus que até ali não tinha respondido como Elias queria. E ele entra em uma crise existencial. Ele diz: olha, para com tudo isso aqui, não superei, tá bom? Não superei meus pais, eles foram muito melhores do que eu, muito mais fiel, obras muito mais qualificadas, eu sou um Zé Ninguém, tá bom? E eu vou fazer um pedido aqui, ó, tu me lasca em banda, tu acaba com minha vida, tá bom? Para mim chega. Deus se mantém silencioso, ele foge, vai para uma caverna física, mas muito mais que uma caverna, um local que esconde você de tudo, de todos, da sociedade, da família, até mesmo dos irmãos da igreja, e você vai para aquela caverna escura, onde só você, sua consciência, se possível, se esquecer até que você existe, e fica lá sem suprimento, sem comida, para definhar, morrer de fome, um urso, um leão da ramada, sair de dentro e devorar você. E Elias estava, a única coisa que ele queria era ouvir a voz do pai dizendo: eu te amo, estou gostando da obra, você está bem, calma, devagar, vá para casa, cuida da tua família, fica tranquilo, nada melhor que um dia após o outro, basta cada dia o seu próprio mal, não antecipe, não sofra por ansiedades, basta o pão de cada dia. Eu conheço
sei de mínimos detalhes da sua vida, eu cuido de você, sei quantos fios de cabelo você perdeu hoje penteando o seu cabelo, sua linda cabeleira, Amâncio. Sou esse Deus, está aqui, não preciso me aparecer para que você morra diante da minha glória, derretido que nem sabão de saboeiro. Conheço os seus fundamentos, sou fogo consumidor. O que é corruptível não pode ver aí corruptibilidade. Isso é obra do meu amor também. Descansa, mas nós sentamos na mesa, não sentimos o sabor do churrasco, comemos desesperado, parecendo que é a última refeição. Eu estou aqui agora já programando o que vou fazer daqui a 1 hora, 2 horas, na entrega da pizza daqui a pouco, na limpeza da Rua do Cruzeiro amanhã, de como eu vou conversar com aquele disciplinado quando ele chegar mais uma vez atrasado. Eu já estou cheio de cálculos, esquecendo. Vivemos em um ciclo, em um desespero, em uma exigência de que amanhã, de que depois, e eu não vivo o meu agora. Estou sendo atropelado, ciclos intermináveis, Adeus. Você não pode parar aqui agora? Será que é muito para você ter uma casa, uma família, uma esposa, filhos, uma neta, um neto? Tem que estar sempre mudando a cor da casa, do piso. Está faltando algo que eu tento completar através da minha vida externa. Esse problema de toque, de querer ver sempre tudo limpo, de querer sempre no devido lugar que nós temos, é uma desordem do nosso mundo interno que se externaliza através do mundo físico. O outro precisa ser uma válvula de escape de nossas tensões. Por isso que sempre todo mundo está julgando todo mundo. Alguém precisa se estourar com alguém para trazer a sua temperatura. Você tem que ser o radiador das trocas térmicas de alguém, da sua troca térmica, o fio terra das tensões, das descargas elétricas. E quando você consegue atingir a estabilidade, tem coisas que vêm para te desestabilizar. Esposa, filhos, vizinho, vida, dinheiro, problemas financeiros. E a vida nunca muda. E aí entra também o mundo religioso, pressionando, mostrando esse Deus. E Elias estava nesse tropel que não contemplava as obras que tinham realizado. E Deus resolve ter um contato com ele. Dos muitos, das intimidades. Às vezes nós estamos como aquele discípulo de Eliseu, contemplando apenas o mundo físico que está ao nosso redor. Por isso que eu fiz questão de fazer essa leitura. Assim nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, queremos conhecer segundo a carne. E o discípulo estava ali, sem compreender o mundo espiritual. Só contemplava soldados, só contemplava o mundo físico, só contemplava o problema, são ciclos intermináveis. Você está desde o ano 2000, desde o ano 1973, desde o dia que você passou pelo túnel do canal uterino, tentando consertar, tentando acertar, pontos e pontos. Como é aquela costureira, irmã Elza? Ela faz os pontos, mas não costura. É alinhar, como é? Alinhavar. Esse o termo? Vai alinhavando, a vida alinhavando e só alinhavando, mas não completa a costura. Esse ano é um ano novo, é uma vida nova. Nossos sonhos serão verdades, o futuro já começou. Ciclos e ciclos e ciclos.
Quando é que você bota um ponto final? Você tem um esposo, você tem uma casa, você tem uma vida. E por que esse inferno mental? Você não consegue mais andar a 10 por hora, tem que ser 100, 120, 200. A velocidade da luz, nada está bom. Não há contentamento. Não há refrigério. Não há descanso. Não há um por viver em paz. Sempre um puxadinho. Daqui a pouco você já construiu até Cruz das Almas. Porque o ouvido não cansa de ouvir, os olhos de ver. Assim é o desejo do coração humano. A única coisa que eu precisava era dessa voz amiga dizer: tudo bem, eu te amo, estou sobre as rodas a trabalhar. O que você não entende agora, entenderá depois. Descanso supremo aqui e agora. Vinde a mim se você está cansado, oprimido, sobrecarregado por outros e por você mesmo, e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o fardo é leve e meu jugo é suave. Em qual momento você não compreendeu isso? São as válvulas do coração estourando. É o infarto. É o miocárdio que não aguenta mais enfiar oxigênio para o cérebro. É a perda do sono. É a depressão. É a angústia. É uma tristeza. É o fruto da geração C virtual. E Deus continua no seu trono, reinando. Então Deus resolve bater um papo com Elias, porque precisava. E manda um terremoto. Você não sabe o que é um terremoto, nem eu sei. Nunca passamos e nem queiramos passar por tal experiência. Ventanias, talvez poucas, mas nada que arranque o telhado. Mas uma ventania terrível que arrancava as árvores do bosque, da montanha. Um vento veemente de fazer tremer a alma e descer o barro. Você quer entender? Dor de barriga. Se urinar nas calças. Deus mostra que Ele movimenta, que Ele tem um poder sobre as forças naturais, que Ele tem poder de mandar aquele fogo descer do céu e em resposta. E logo depois o terremoto, logo depois um fogo abrasador. E ele intocado na caverna, dentro de uma caverna, tremendo, caindo faísca de areia em sua cabeça, rolando algumas pedras. Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu pequei contra Deus, achando que era o Deus da sarça ardente, que desenhamos como Deus sanguinário. E Deus sabe que Ele não vai segurar a onda se falar na tempestade. Tomando um cafezinho hoje de manhã. E Deus fala comigo, dizendo: eu sei falar com meus filhos. Eu sei o que vocês não vão suportar ouvir. Não sou Deus carrasco com uma zorade na mão. Eu posso contemplar aquele homem de vestes de couro velho, sem desodorante, sem banhos há muitos dias, cheios de medo, de angústia, com a parede do estômago colado, da experiência de um homem de muitos jejuns. Aquele homem não estava penteado, nem com creme hidratante Nivea no rosto, seus cabelos grossos, empoeirados, dormindo ao léu, fazendo de uma pedra seu travesseiro, tendo a poeira da terra como cobertor. E Deus, numa voz mansa e suave, pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui? Que pergunta célebre.
que é que eu estou fazendo aqui? Um jantar? Uma noite de gala? Eu quero saber o que é que você... Tão distante, achava que eu não ia achar aqui. Você veio para a mata mais densa. Teve medo de Jezabel, mas dentro dessa caverna, talvez no fundo, aí tem um urso que pode te despedaçar, não temeu leões. Sai, Elias. Vem cá, vem. Sai daí de dentro, meu filho. Sou eu, esse Deus. Não terminou, filho. As Escrituras dizem que Deus falou com ele em uma voz mansa e suave. Que coisa tremenda. Depois, relâmpago, fogo, 10, 20, 30 minutos. Sabe o eterno bom do tempo. E depois uma brisa. Os pássaros. Elias. Voz conhecida, voz amiga. Sem acusação. Rapaz, ainda tem alguma coisa com você ainda. Isso não terminou, meu filho. E uma mesa. Tem uma comidinha para você aí. Nenhum Masterchef faz uma comida dessa. Foi feita por anjos. Um pão suculento, uma batata ao forno. Come, filho. Você vai comer essa comida aí, tu vai caminhar 40 dias e 40 noites. Com alimento forte, eu cuido de você. E a única coisa que você quer é ouvir a voz de Deus dizer para você: filho, eu tenho te visto. Eu me agrado de você. Mesmo com as suas deficiências, mesmo com os seus erros, vejo o seu arrependimento, vejo a dor da tua consciência dizendo: pai, pequei. Como diz aquela canção: pai, eu estou aqui para conversar contigo. Quero ouvir tua voz. Eu sei que errei, meu pai, mas eu quero acertar. Ele sabe. Ele te escolheu. Mas aí vem essa imagem do Deus sanguinário, do Deus que não deixa você entrar na terra prometida por causa de um erro e os aflitos. Não é sobre isso. Não é verdade. E Deus apresenta esse pai dizendo: não é pai, é amigo. Já não nos chamamos de filhos, mas de amigos. Um relacionamento íntimo. Um relacionamento sem acusação. Sem a ponta de uma faca dizendo: você não atingiu o ápice da santidade. Te devorarei com fogo consumidor. Esse não é o pai de Jesus. Esse não é aquele pai desenhado que abandona o filho na cruz, não. Ele abandona, ele deixa por um momento o filho na cruz, por você e por mim. Fruto do amor daquele que deu o seu único filho por nós. Quem precisa disso, Elias, é você. Você precisa desse Deus que positiva você, quando Ele já liberou no mundo espiritual todas as sortes de bênçãos. Quando Ele já disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo, dos séculos. O que é preciso mais Ele dizer?
quebrar a sua palavra e se manifestar em glória, se tornar mentiroso, aparecer no seu quarto em uma manifestação angelical de névoas, de fogo, fumegantes da sarça. Chega para cá, Moisés. Eu sou o Deus da sarça ardente. Queima, mas não consome. Deus não quer você como um papagaio na areia quente, trazendo o seu filho para imolar no altar, para agradar ao Deus dos povos incas, astecas e maias, sacrificando a sua vida como se fosse um Deus tribal. Alguém já se sacrificou por você, Jesus. E o que Ele deseja de mim e de você? Uma vida em harmonia com sua palavra. Uma vida sem cobranças. Que você senta na cadeira e você canta, e você pula, e você grita, e muitas vezes não sente nada. Porque tudo é no mundo sensorial. Conhecíamos pela carne. Um documento, uma identidade, um título, um diploma, um carro, uma bela casa com piscina de bordas infinitas, um cachorro pastor alemão ou labrador, nada de vira-lata, tudo com pedigree, um tapete persa, um jardim de inverno na sala, uma cozinha gourmet, uma grama verde esmeralda ou japonesa, tudo que qualifique você diante do qual status de uma sociedade que já deu para todos nós o seu modo operandi, fruto de suas vaidades. A bela roupa, a bela camisa, o belo penteado. Conhecíamos pela carne, mas agora somos nova criatura. E nessa nova criatura temos esse novo relacionamento. Não um relacionamento humano como com você e seu pai, você e sua mãe, você e sua professora com uma régua, olhando que suas letras é um garrancho e colocando você para escrever de 1 até 5.000. Não devo conversar na sala de aula, cheio de repressões. Não é esse evangelho mesclado com traumas psicológicos, limitando o poder do evangelho. Eu não consigo ver uma Maria Madalena recebendo conselhos de Jesus para procurar algum terapeuta ou psicólogo da época, porque era uma prostituta condenada pelos fariseus. Ou um Pedro cheio de traumas porque tinha negado Jesus não só uma vez, mas 2 e 3. Eu continuo olhando para um Jesus e para um evangelho daquele que disse: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, o poder libertador, onde destrói os traumas psicológicos e os problemas, ao tornar o homem em um novo nascimento, de ser uma nova criatura. Nós temos que adorar a Deus em espírito, na manifestação de um corpo físico. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, mas temos uma dificuldade, um problema nesse corpo, nesse receptáculo, nesse tabernáculo, com defeitos. Na minha carne não habita bem algum, lutando contra a manifestação do velho homem aqui, nessa dimensão humana. Temos, porém, a capacitação do Espírito de Deus. Temos a orientação daquele que nos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, ato contínuo de mudança. Não é algo estático, parado, mas é um rio que flui em uma dinâmica de busca, de dedicação, de entrega, sem as cobranças de uma religião
que procura conduzir, massificar e reprimir e desenhar a caricatura desse Deus tempestivo, genioso. Um Deus que coloca em nós um novo coração. Por favor, você pode sair daqui com um novo olhar, com uma mente restaurada. Eu tenho que chegar nessas 4 paredes e fortalecer uma comunidade. 10, 15, 20 irmãos, 30, que precisa acreditar, confiar. E o mínimo que eu exijo é que você não acredite na minha voz, na minha composição física, mas naquele que testifica em vossos corações. Em se tornar um crente bereano. Abandone os fundamentos religiosos. Abandone esses rudimentos que não nos levam a nada. Será que nós não vamos aprender com os escândalos da religião, da reforma protestante, que está eclodindo nos meios de comunicação? Como disse o apóstolo Paulo, eles estão engravatados. Eles estão com suas roupas de cerimônias, com aparência física indescritível, irrecusável, inenarrável, mas com uma conduta de esgoto do inferno. Coisas que nem no meio dos ímpios se vê. Não é o suficiente para compreendermos que os rudimentos religiosos de tentar fazer que o outro se encaixe dentro de nossas exigências do verde claro, do verde azul petróleo, que eu gosto, que eu quero adjetivar as pessoas, que eu quero trazer as pessoas para o meu universo. Quantos pastores que reprimem as pessoas, condutores, que quer dar nota até qual é a mulher, qual é o marido que você tem que casar, que carro você tem que comprar, que bairro você tem que morar, que tipo de irmandade devemos ser? Será que temos que esperar um irmão entrar dentro de uma urna funerária, seu marido, sua esposa, para descobrir o valor que as pessoas têm? Olha para esse mundo lá fora, olha o que nós lutamos para construir aqui dentro, a liberdade que nós temos de trazer um evangelho. Será que você só consegue viver o evangelho do Deus carrasco? É demais para você a liberdade que Deus nos dá? Que vamos viver julgando um ao outro, sem respeitar o penteado de alguém, uma porcaria de um penteado. Cabelo vai passar por dura, meu amigo, minha amiga. Naquele momento Deus não foi tratar com roupa de Elias. Deus não foi tratar com a vida de Elias, com as aparências. Eu louvo ao Senhor, que trabalha todos os dias na minha vida, no silêncio, de destruir todos os erros que eu acreditei. Todo dia eu agradeço a Deus, porque eu não preciso dobrar o joelho todo dia em um ato religioso de um fariseu que bate no peito e diz: eu jejum. Eu estou altíssimo. Onde eu coloco uma gravata e um paletó, achando que esse peso religioso, celibatário, cerimonial, fará que o meu sacrifício e minha adoração chegue a Deus. As pessoas deveriam ser aquilo que elas parecem. Tem muita gente aparecendo ser muita coisa, mas quando diz assim, chega por pé da pia, José de Arimateia. Você sabe quanto é um sepulcro daquele? Em um jardim daquele? Não precisa aparecer em glória, meu filho. Mas seja um jumento que foi guardado para que ninguém monte, só na hora que tem que aparecer. Seja uma sala no cenáculo de uma empregada doméstica limpou ontem pela tarde. Mãos que não aparecem, atitudes que não aparecem,
mas que há um Deus que trabalha no silêncio da madrugada quando você dorme. Você pensa que seus 5 reais pagam o trabalho de um leiteiro que acorda 3 da manhã para prender a vaca antes que a novilha mame? Que a porcaria do seu dinheiro paga o mísero salário de um matador de boi, que acordou sonâmbulo de madrugada com a lasca de corda para matar um garrote de 10 ou 15 arroba para mandar o dinheiro. Para a faculdade de um filho que faz medicina. E ele diz: é para o meu filho que não vai precisar matar um boi aqui. Para um pai que vai tirar 4 horas da manhã carvão de uma carvoaria para vender em um cheque carvão nas ruas de uma cidade, quando não tinha bujão de gás, para sustentar uma filha que estuda magistério, que espera a outra irmã chegar da escola para trocar com a roupa da camisa da escola. E você fica pensando que seu dinheirinho compra tudo. Quando eu estava no metrô de uma capital, e Deus falava no meu coração: veja aí, meu filho, quantas pessoas estão indo para casa e os pais e as mães esperam chegar em casa. São pessoas que têm o mesmo desejo que você tem de colocar um tênis Nike. E o que é Nike? Porcaria nenhuma. Que essa comida que você vai comer meio-dia, outros irmãos também poderiam estar comendo. Mas nosso desejo egoísta, egocêntrico, de achar que o paraíso é só para nós. As pessoas têm uma mãe, têm um pai que esperam chegar em casa. As pessoas têm dores, têm vazios, têm crises existencial. E você acha que todo mundo tem que viver para sustentar o teu império, o teu reinado. E muitas vezes somos pior que os ímpios. E Jesus, ele dá o diploma, ele dá a credencial, ele dá o certificado. Saberão que vocês são meus, se amardes uns aos outros. Mas nós queremos títulos de teologia. Queremos uma porcaria de um papel que a enchente molha e acaba. Só ego. E nos esquecemos que esse Deus é o Deus que vem com uma sandália toda empoeirada no deserto, que entra naquela casa e uma mulher lava seus pés com lágrimas e enxuga com os cabelos. Um Deus que sabe ver a atitude de uma mulher arrependida, enquanto todos apontam o dedo e dizem: é uma vagabunda, é uma prostituta. Esse é o olhar da religião que você quer seguir? Que julga as pessoas e conhece pela carne. Nós conhecíamos pela carne. Conhecemos até Jesus pela carne. Mas agora ele é glorificado, ele ressuscitou. A sua dedicação é um encargo de consciência, é um tatear, é um respirar, é um perfume seu particular com Deus. Não é sobre o outro, é sobre... Chega para cá, Senhor. Você esperou o dia 31 de dezembro para ter um particular com Deus? Você esperou o dia do aniversário? Você tem esperado demais. Enquanto eu me encontro com Deus, lá escrito no Salmo 119, um dia faz declaração para outro dia. Sem palavras. Você não entende isso, não? Porque religioso não entende porcaria nenhuma. Só seu fundamentozinho de merda. Só isso que nós queremos entender, mas não vive. Não tem presença de luz. É apenas essa dicotomia de entrar em uma porcaria de bloco, de tinta. É só isso, as preocupações. Mas não tem essência. Conta-se que 2 jovens de uma aldeia, amigos, procurou um ao outro.
E disse: eu vim aqui em tua casa. Ó, rapaz, pensei em você aqui agora. Foi mesmo? Que coincidência. Eu vim te convidar para o baile. Vai ter uma festa no baile hoje lá, do outro lado do rio. Rapaz, eu estava pensando em ir lá em tua casa te convidar para irmos para a oração também, do outro lado do rio. E nós íamos lá na oração, rapaz, e no baile. Ou não vai dar dessa vez? E assim foram. Um foi para o baile, e o outro que ia para o templo orar, foi para o templo orar. O que foi para o templo orar, ao chegar naquele ambiente, todos cantando louvores a Deus, orando, aquele jovem dizia: poxa vida, eu deveria estar lá no baile, dançando com as calotinhas do bairro. Poxa vida, vim para este lugar aqui, com essas orações simplóricas, com essas cantorias. Poxa vida, um bocado de velhos e velhas, e essas orações, e essas ladarias nos meus ouvidos. Bem fez, meu amigo, dançando com as garotinhas do bairro. Por um outro lado, o seu amigo que foi para o baile dizia: poxa vida, o que é que eu vim fazer aqui? Eu poderia estar no baile dançando, eu estou aqui no baile dançando. Que vida fútil, que vida fugaz. Deveria ter ido com meu amigo para a oração, estar no meio de pessoas santas, buscando o ser transcendente, buscando o eterno, o divino Deus, o Altíssimo. Mas vim para este lugar de pornografias, de concupiscência. Me perdoe, Senhor, meu Deus, poderia estar louvando, cantando. E assim aconteceu aquela noite toda. Lá às 4 da manhã voltaram os dois. Um pegou um barco, canoeiro, o outro um barco, canoeiro, e no meio da travessia, uma grande tempestade. Uma ventania muito grande virou o barco, veio uma enchente, uma cabeça d'água, e levou a todos, e os dois morreram. Ao abrir os olhos, de um lado um estava no céu e o outro no inferno. O que estava no baile olhava para todos os lados e via anjos, e conseguiu imaginar e conseguiu perceber que estava no paraíso. E ao olhar para o outro lado, o amigo que estava no templo orando estava nos infernos. E olhou para um anjo e disse: algo errado aqui acontecendo, algo muito injusto, pare um pouco. Eu passei a noite toda no baile. Quando meu amigo passou a noite toda e a madrugada no templo, louvando e orando. E o anjo disse: alto lá, não cometemos injustiça. Não é o que o corpo diz, é onde está a sua consciência. Ele passou a noite toda no templo desejando estar no baile dançando. O corpo estava lá. O mesmo corpo que os morotó vão comer estava lá. Mas o espírito e a consciência, mesmo olhando para uma mulher e cobiçando, já cometeu pecado. Não é o que o corpo faz, é o estado de espírito, senhores. Porém, aquele no baile, arrependido, dizia: Deus me dê outra oportunidade, nunca mais venho a esse baile. A próxima vez estarei orando e louvando a Deus. Não é sobre dois ladrões que morrem, é sobre o que traz dentro da alma. A sua religião ensinou apenas você viver de aparência. É tudo mentira. Fofoqueiro, mentiroso, julgador. E é por isso que você vê os maiores pecados acontecendo no meio dessa galerinha aí, ó. Os presidentão da vida, que manda matar,
os escândalos terríveis que você vê aí. É essa galera que defende e que você quer ficar parecido com ela, não é verdade? Como se alguém possa enganar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, para que possamos compreender o que é o Evangelho e o que é a nova vida em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida. O desejo que eu tenho no meu coração, sabe qual é? É de pregar daqui a um ano. Mandar você ir para casa e daqui a um ano você voltar para dar uma outra mensagem. Porque tem pessoas que o desejo de querer ouvir o que se quer sempre bloqueia a voz de Deus. É o que a religião tem feito, fazer você ser viciado nessa droga chamada liturgia religiosa, cantoria e pregação. Nada de vivência. É só letra. Só comida. Só liturgia. Sai daqui, deixa a roupagem religiosa ali atrás da porta, veste de novo as máscaras para viver como você vive em uma sociedade mundânea. Não há transformação, não há mudança, só farisaísmo. Nas casas, no trabalho, nas atitudes, no olhar posto sobre o outro, nada, tudo superficial. Você não compreende quem chegou ali, o que está acontecendo no mundo espiritual, o que Deus quer fazer. Tem que Deus dar o script. Não, olha, amanhã o sol sai 5 da manhã. Ó, fulano vai bater aqui para te pedir perdão. Olha, não se preocupe, você é um todo-poderoso. É o vício da teledramaturgia. E vamos se destruindo e se acabando sem compreender que esse Deus não tem necessidade nenhuma de aplaudir você. Apenas tenha a convicção de que você está no centro da sua vontade, porque o Espírito de Deus testifica. É pouco, ele testifica com o nosso espírito. Abandone, essa vida racional e calculista. Se andares no Espírito, vivereis no Espírito, e compreendereis no Espírito. Isso aqui não é cálculo matemático, nem uma teoria de logística para avaliar o seu psicológico. Meu irmão, é olho no olho, é o amor que reina. Então valorize e viva o ano de 2026, sem ciclos intermináveis, de 40 anos no deserto, sem entender nada. Se permita viver uma vida de agradecimento, de gratidão, de amor, de paz. Ser feliz como tua avó foi feliz cozinhando no forno a lenha. Não é sobre o fogão a lenha, é sobre o contentamento da alma, de um Deus que está 24 horas presente. Eis que estou convosco. Por enquanto que você não compreender isso, a sua vida é só tribulação, porque nem fio de cabelo branco você consegue. Só se comprar uma tintura que não tinha na época de Jesus e deixar tudo branco. Mas natural, nem isso você consegue. Quer continuar atribulado? Quer continuar tentando viver dentro do seu tempo, dentro da sua hora? Segue em frente. Nessa vida ansiosa, ninguém tem paz. Só a paz que o mundo pode dar, do diazepam, do passiflora e do mulungu. Então que você descanse em Deus, em nome de Jesus. Senhor eterno, eu quero orar por você. Feche seus olhos nessa manhã.